Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Mais um episódio do nosso Raízes aqui no YouTube. Gente, hoje eu tô aqui com uma coautora do livro Quebrando os Limites, a maravilhosa Vivi. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Vivi. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Bom, aqui o livro da Vivi, lindo, ressignificar a carreira após o luto. Vamos ver o que a Vivi tem para contar pra gente sobre isso, mas não é agora, fica aí. Obrigada. Vivi, seja muito bem-vinda, viu? Vamos começar, eu quero saber quem é a Vivi. Ótimo. Bom, obrigada pelo convite. É assim, uma oportunidade imensa, né? Fico super nervosa na câmera, até brinco quando eu trabalho, às vezes que eu tenho que gravar alguns vídeos, falo, gente. Mas muito obrigada mesmo pela oportunidade. Acho que é uma oportunidade grande da gente trazer, né, as nossas histórias e poder mobilizar, que acho que é o principal ponto, né? Mobilizar aquilo que a gente possa alcançar através da escrita, né? Então, acho que é uma coisa muito fantástica, muito mágica. Então, eu sou Vivi, filha da Célia e filha do João. Meus pais, ambos, né, os familiares paternos e maternos são mineiros, e só que Guaxupé não, Machado, e aí minha mãe é de São Sebastião do Paraíso. Então, eu tenho bastante uma raiz mineira. Fui algumas vezes, mas mais na infância, e não consegui voltar muito para essa cidade específica para ver os outros parentes dos meus pais. Moro já em Taboão da Serra, então nasci em Taboão da Serra, nasci na verdade na Frei Caneca, né? Minha mãe depois contou, que chique, nasci na Frei Caneca, mas desde então resido em Taboão da Serra e acho muito bacana, assim, que a minha mãe me deixou livre para algumas coisas, então eu fui muito questionadora, né, uma adolescente muito questionadora, trabalhando muito com movimento social, então eu achei até que eu ia fazer sociologia, mas a vida me levou por outros rumos, né, então hoje eu acabei me formando em comunicação social, a partir de publicidade, depois eu migrei para a área de qualidade e produtividade, porque eu tenho um perfil muito analítico, então eu percebi que era uma questão minha, mas a minha adolescência, e eu trabalhei em livraria, trabalhei com animação de festa infantil, então fui muito empreendedora, montei 3 negócios, eu falei os 3 negócios, mas faz parte, porque a minha mãe até fala, né, sua essência de querer criar as coisas, então ela me deixou livre para, dentro do possível, né, de ter que ajudar a família e ao mesmo tempo criar, ela me deixou criar esses negócios, então, e montei um salão também com as minhas primas. E aí eu trabalhava no salão e depois trabalhava em banco. Olha que coisa super diferente dessa Viviane. Eu acho que eu experimentei, na medida do possível, carreiras diferentes. Minha mãe me permitiu isso. E também na infância ela colocou a gente para praticar esporte. Então acho que é a Viviane, essa menina muito agitada, que praticou karatê até os 16 anos de idade. Ai, que gostoso. Eu e meu irmão, então nós íamos sempre juntos, né? Eu brinco que eu sempre cuidava dele, ele cuidava de mim. Então, essa mulher que aqui estou falando hoje é fruto dessas experiências, né? Eu acho que dessa família mineira, dessa prática de esportes que fez com que, acho que na vida, né, por tudo que eu passei, vou falar depois um pouquinho, brevemente, acho que fez a gente cair e levantar, mas por conta do esporte mesmo, a gente sempre gostou muito de esporte. Que bom. Vivi, e você foi uma criança que sonhou muito? Você teve sonhos de infância? Você conseguiu realizar os seus sonhos ou eles foram se transformando conforme você foi crescendo? Eu acho que a gente sonhou muito mais com essa parte do esporte, né? Então, no primeiro momento, à medida que eu comecei com 9 anos de idade, então a gente tinha esse sonho de, nossa, será que o esporte pode levar a gente além? Porque era muito, não embrionário, já tinha o esporte, né, em Taboão, só que outras práticas, mais futebol, então eu não tinha muita essa identidade. Quando a questão do karatê, eu falei, nossa, será que a gente pode praticar ou participar de competição e tudo mais? E isso foi fazendo com que a gente fosse se aprimorando cada vez mais. Então, a cada competição que eu participava com meu irmão, eu falava, nossa, isso realmente pode virar um sonho futuro, né? A gente virar atleta, só que ao mesmo tempo não tinha patrocínio financeiro. Então acho que é um dos sonhos que posteriormente foi interrompido, porque não trazia dinheiro, né? E minha família precisava de um certo momento, porque eu sou a última, né? Sou a filha mais velha de 3 irmãos. Eu tenho diferença de 3 anos do irmão do meio e 8 anos da irmã caçula. Então eu precisei em algum momento largar o esporte, porque precisava realmente da parte financeira. Então acho que é o primeiro sonho que
enquanto criança, talvez a gente tenha mudado a rota, né? Que é o esporte não deu o suporte financeiro e, de fato, eu precisei migrar, precisava trabalhar. Então, a minha mãe até falou, ela deixou ser babá, que era que apresentou com 14 anos. Depois eu fui buscar estágio, então ela falava, nossa, você é o contrário, né? Você que me traz as coisas para eu assinar. Então eu falava, agora eu achei o estágio, agora eu achei um curso tal. Ela queria muito que eu fizesse pedagogia e, de fato, eu comecei a pedagogia, mas me deparei com questões sociais mesmo, que eu percebi a questão da escola, acho que a problemática social, eu via muita disparidade dos professores no trato com crianças que, por exemplo, tinham questões financeiras muito pobres, eu vi tudo isso, e como era uma menina muito questionadora, eu fiquei meio triste com a pedagogia, então eu desisti, minha mãe ficou decepcionada, e eu só cheguei com o papel, olha, troquei de curso, eu vou fazer secretariado, porque era o que tinha na época, colegial técnico, porque precisava trabalhar, então eu falei, eu tenho essa formação, eu escolhi essa, eu só preciso que você assine. E aí eu olhava pra minha cara, assim, acho que eu ficava indignada, a ver essa menina de novo, já tomou a decisão e só veio me comunicar. Que eu tinha idade pra trocar, precisava da assinatura dela. Então, eu fui uma criança bem inquieta, assim, bem questionadora mesmo, que mas bom, é muito engraçado. E ao mesmo tempo eles falam isso, né? Nossa, você sempre foi elétrica. E depois, como que foi construindo os seus sonhos? Como foi essa construção de sonhos? Você teve tempo para sonhar? Ou tipo, a vida foi te levando? Eu acho que depois que eu entrei nessa parte de estágio, a vida foi me levando mesmo. Porque é isso, o sonho da minha mãe era a área da educação. Porque ela também trabalhou em escola e ela também sonhou e migrou depois para a área da saúde. E meu pai era marceneiro. Então, são duas profissões que eu falei, marceneiro e marceneiro mesmo, daquele de raiz, que Senai, que fazia projeto na mão. Então, tinha um encaixe para uma menina trabalhar na marcenaria do pai. E ele também não deixava com que ninguém administrasse financeiramente os negócios dele. Então, meu irmão até foi o único que trabalhou com meu pai. Já eu falei, poxa vida, minha mãe tá na área trabalhava com faxina, limpeza, e eu queria ajudá-la mesmo para ela sair desse contexto. E foi quando ela entrou na USP. Então, eu falei, poxa, a possibilidade de estudar é através da minha mãe. E ela tinha muito sonho de ser enfermeira, mas a enfermagem não era um dom meu. Eu não tinha muito tato, né, com essa questão de saúde, pelo menos a saúde, né, de corte, curativo. Então eu falava, não, essa migração não vai ser. Então eu acabei meio que testando. Secretariado foi muito engraçado. Eu fiz secretariado, fiz estágio na USP, porque eu falava, nossa, estava perto da minha mãe. Mas a minha professora de secretariado, ela falava assim, você tem muita energia, mas secretariado não é. Ela falou que ela sempre olhava pra mim, ela não me enxergava secretária, embora eu fiz estágio. Olha que legal, né? E ela me encontrou, gente, foi muito engraçado, ela me encontrou no mercado, no Extra, uma vez. E eu já estava formada, já tinha migrado para a área de qualidade, que aí eu entrei depois para trabalhar em call center. Então eu fui estagiária, acabou meu estágio. Eu não tinha possibilidade de ser efetivada, porque naquela época tinha que ter 18 anos completo, e eu fazia aniversário em agosto. Então não foi a carreira que eu segui. E aí eu falei pro meu amigo, como agora eu tô desempregada? Vou lá, vai eu, né? Então eu entrei na faculdade, eu altero 4 pontos para passar na USP. E eu tinha escolhido português e inglês, porque eu sempre gostei muito de inglês. Então eu falei, de repente ali eu vou realizar o desejo da minha mãe. Então era um desejo meio compartilhado, muito mais sonhado com a minha mãe do que de fato que eu queria. Mas aí faltaram 4 pontos e eu naquela ansiedade, né, de nossa, tá todo mundo indo e eu não. E eu falei pra minha mãe, olha, faltaram 4 pontos pra USP, eu não consigo passar agora. Mas fulano já entrou na faculdade, o outro também, eu não quero ficar pra trás. E aí eu entrei no caminho da comunicação social. Eu falei, eu não sei muito o que vai dar isso, mas eu vou entrar nesse curso e depois eu me formo. E minha mãe sempre, né, incentivando as minhas ideias, ela falou, ótimo, vai. Então a comunicação foi bom, que ela me possibilitou enxergar essa parte muito de estúdio, muito mais também que tem por trás dos bastidores, a questão de organização, mas a parte de vendas não era algo que me apetecia, né? Essa coisa de vender de forma voraz, de ter que despertar o consumidor. Olha que interessante, eu gostava muito da pesquisa, então eu gostava de pesquisa de como é que a pessoa consome, como que a gente faz, como que o consumidor se interessa por aquilo, mas ao mesmo tempo como é que faz uma venda consciente, mais a venda de forma publicitária. Tanto que meu pai, na época, eu lembro que ele trabalhava com marcenaria, ele pegou um cliente daquela agência chique, Almap BPPO, né? Acho que esse é o nome. E aí ele falou, olha, posso mandar seu currículo para você ser estagiário? Eu falei, mas a agência de publicidade, fica lá, trabalhando horas e fazendo aquela venda, ai pai, não é isso. Então, olha que interessante, né? Teve essa oportunidade, mas eu senti que não era nesse caminho. Então eu acabei meio que aproveitando as oportunidades que a vida foi me dando.
Não trabalhei em ONG com teste de comunicação, então eu peguei um outro estágio na área de diversidade, então era uma ONG voltada mesmo para movimento negro, então foi um estágio de comunicação, só que era no Sapopemba. Aí, então imagina, a Viviane saía de Taboão da Serra e ia para Sapopemba. E lá eu tive a oportunidade também de conhecer pessoas, eu viajei para Brasília para fazer gravação, tudo voltado aos conteúdos, né, de educação, questão de inclusão, questão de cotas, mas era um trabalho também que o rendimento não era tão bom. Então assim, minha mãe até falou, olha, eu tô realmente te ajudando, mas a gente financeiramente tá bem apertado. Meu pai, ele tinha, a empresa dele começou, porque vieram os negócios, veio a tecnologia, vieram os projetos no computador, e meu pai não avançou nesse sentido. Então, só ela começou a ter uma renda maior, trabalhando em 2 hospitais, né, na área da saúde. Então, de fato, a gente precisava ajudar a mãe, né, ajudar aquela família a meio prosperar financeiramente. Então, eu falei, poxa, é um sonho, mas eu preciso de fato de um emprego que tenha um fixo por mês, que de fato agora a família tá ali apertando. Nesse inteirinho eu já tinha montado, né, algumas coisas aí de animação de festa e tudo mais, mas era isso, né, sempre usava o carro da minha mãe, né, tinha a questão de sempre compartilhar, então ela falou, filha, ela sempre tinha aquele pé no chão, assim, você precisa ter esse pé no chão, precisa entrar no concurso, porque o idoso tinha muito isso, né, entrar no concurso, tem uma coisa fixa, então isso era uma premissa, né, e meu pai também. Básica, tem saúde. Aí meu pai falava, olha, sua tia deu certo, ela é cabeleireira, então ela é cabeleireira renomada, então assim, olha, o negócio dela deu certo, você estuda tanto e precisa de uma coisa fixa. Então, de fato, eu fui acabando seguindo meio que os rumos. Então, onde eu vi uma oportunidade de trabalho fixo era na área de telefonia. Então, foi aonde eu entrei mesmo acho que foi o meu primeiro... meu divisor de águas, assim, fui trabalhar na área de telefonia, com a área de atendimento, na época estava começando internet pelo celular, então era suporte técnico de ter que fazer configuração tecnológica do app, aquele cartão também que tinha, sabe, aquele modemzinho, você espetava no notebook, então tava aquela febre, então eu trabalhei bem no início desse projeto, e aí eu comecei a gostar, falei, eu exerço a comunicação, então eu sempre tive esse lado, assim, do esporte, de ver a vantagem daquele cenário e tirar o melhor dele e aproveitar o cenário que foi apresentado. Então, essa capacidade de se reinventar, que acho que é o cair e levantar dos esportes, é uma coisa que seguiu na minha vida. Então, foi onde eu entrei aí na empresa grande, né, multinacional, e aí eu deixei meio que seguir a carreira pela empresa em si. Mas aí depois eu também falei, tem que fazer sentido, sabe? Acho que chega uma hora que você começa a deixar a carreira te levar. Eu acho que com 25 anos, quando eu já era supervisora de área de qualidade e estava muito voltada a processos, eu percebi, puxa, precisa fazer sentido esse trabalho. E foi aonde eu tirei uns 7 meses sabáticos. E ele falou, mas você vai pedir as contas, como é que vai ser isso? Você está aqui promovida, vai ser uma supervisora, já está 7 anos na empresa de telefonia. E lá eu trabalhei também com monitoramento de antifraude, então eu achei muito legal fazer a parte de estorno de contas, né, fazer de fato ajudar o cliente a ter sua conta real para pagar, e não a conta que era fraudada, que às vezes ele tinha um consumo de R$100, daqui a pouco a conta dele virava 3 mil, 10 mil, então tinha muito isso, né? Então eu acabei gostando do negócio de qualidade, eu gostei de monitorar processos, eu gostei de fazer métodos, eu gostei de fazer manuais, né, procedimentos, então acho que foi isso, assim, juntou o entorno que foi me moldando, juntou a oportunidade, mas também tinha que fazer sentido, sabe? Então naquele, já tinha aquela coisinha, né, tem que fazer sentido, porque senão a Viviane vai mudar de área de novo. Mas tinha uma mãe ali também cobrando, agora você precisa ficar num lugar fixo, entrar numa empresa, e aí eu fiz entrevista para entrar no Banco Real, acho que era um sonho, assim, eu como estagiária, né, a gente tinha feito várias entrevistas ali na Capote Valente, e eu passei na Pedro dos Moraes e vi aquele branco, sabe, verdinho, com aquela ideologia de sustentabilidade. Falei, gente, como faz para entrar nessa empresa, né? Eu tinha feito o processo pro Itaú e não tinha dado certo, em Taboão da Serra, e inaugurar uma agência, então eu falei, poxa, não foi pro Itaú, mas quem sabe, né, ali no Banco Real, e tinha a ver, fazia sentido, porque era sustentabilidade, tinha toda uma preocupação com o ambiente, então eu falei, quem sabe? E depois de 1 ano é que eu entrei nessa área financeira e não saí mais, 18 anos na empresa. Nossa, então, e aí de fato eu fui realmente seguindo a carreira por ali, moldando, e também precisava fazer sentido as áreas pelas quais eu passei. Vivi, e me fala um pouco agora, era um sonho seu escrever um livro? Ou foi algo também, foi
mais uma coisa que o universo trouxe pra você e você agarrou essa oportunidade. Conta pra Então, gente. é que eu fiz muita coisa, né? Foi dar uns recortes aí, mas dentro também na minha adolescência eu tive a oportunidade de trabalhar em livraria. E foi Livraria da Vila. Foi inclusive lá que eu também levei meu irmão para trabalhar. Meu irmão trabalhava na época de grandes feiras de escola e a gente atendia escola escolas muito renomadas, né? Da região Bialik, Veracruz, escolas da Vila Madalena. E essa oportunidade de trabalhar 4 anos e pouco antes até de eu entrar na área de telefonia. Então, livraria foi uma coisa que me chamou bem a atenção. Mas por quê? Porque minha mãe, ela era servente numa escola. E ela comprava os livros que as editoras levavam. E aí ela levava para casa pra gente contar a história. Então, no momento em que às vezes ela precisava trabalhar, e aí ela voltou a estudar quando a gente já era maior. E aí eu precisava cuidar da minha irmã mais nova. Então, a gente ficava muito tempo sozinho. E aí ela falava, sabe aquele livro de história que eu comprei? Tinha um projetor. Então, você vai e projeta lá a história pros seus irmãos. Vai contando que vai dar certo. Porque vai passar o tempo e já você vai ver que eu cheguei em casa. Então eu falei, olha isso, né? Estrategista. Porque era uma forma de eu ler, contar a história para os meus irmãos e passar o tempo. E era o que a gente fazia, a gente se trancava no quarto, e aí eu lembro que era uma história japonesa. Olha que engraçado. E aí eu falei que eu tenho essa coisa do japonês por conta do esporte e da filosofia, né? Que foi apresentado, né? Então a minha mãe fazia isso. Então eu ia lá contando a história daquela menina japonesa que ia não sei pra onde, ia projetando os slides e meus irmãos ficavam lá prestando atenção. Então eu ia contando história pra eles dessa forma. E minha mãe é muito, assim, ela acompanhava muito a nossa educação. Tanto é que depois ela voltou a estudar na mesma escola. Então, ela sabia, tinha amizade com os mesmos professores que os nossos. Então, ela sabia se a gente ia bem na escola, se não ia. Ela pegava no nosso pé. Então, assim, realmente a educação para ela é uma coisa muito importante. Então, acho que o contato com o livro foi neste momento. E na livraria, você descobre que, gente, é possível escrever livros. Só que, ao mesmo tempo, editoras muito grandes. Então, eu falei, nossa, eu queria muito contar a história. Porque eu tenho essa honra E eu via muito essa coisa de Minas, do meu pai, dos meus avós. A gente queria transformar isso numa história registrada. Porque meu avô viveu até os 93 anos. Então a gente tinha um sonho com os meus primos de transformar essa história num livro. Porque é uma história. Enfim, ele acabou falecendo, a gente não conseguiu realizar. Mas ficava aquela ânsia, sabe? De saber de onde vieram os Freitas, o Tomás, os Inácio. Então a gente queria muito fazer um documentário. Então acho que juntou isso, assim, o sonho da minha família, ter essa habilidade de lidar com artes, música. Minha mãe na igreja, ela canta. Eu não canto, mas meu irmão canta. E essa questão de ter trabalhado em livraria, mas ainda eu achava que não era possível para a nossa classe social. Então acho que é isso que você acaba se deparando. E era um boom, né, de editoras independentes que possibilitaram com que as pessoas pudessem escrever, mas naquele momento a vontade eu tinha, história eu tinha muita, porque eu contava muito história dos meus sobrinhos, né? Depois minha irmã, a caçula, foi a que teve filhos primeiro, então eu vivi com os meus sobrinhos até casar. Eu casei mais tarde, então eu casei com 33 anos, então minha irmã foi aonde ela trouxe daquelas crianças para casa e eu acho que isso foi muito gostoso, porque comecei a cantar várias histórias. E foi através da livraria que eu fiz a animação de festa, então eu contava história com fantoche, então eu queria transformar tudo aquilo que eu criava num produto. Porque era muito criativa mesmo. E minha mãe falava, meu Deus do céu, de onde você tira? Eu lembro que os meus filhos falavam, vamos fazer aquela brincadeira lá, daquela música que você inventou, e de fato a gente transformava uma brincadeira numa história. Mas materializar, não. E aí depois, quando eu cresci, eu falei, quer saber? Vai contando a história e escreve um diário pra você. Então a gente tinha essa coisa do diário também. Então eu escrevi no diário. E falei, um dia, quem sabe, a gente transforma num livro. Mas eu tinha muita noção que eu ia escrever algo para criança, né? Então eu acho que é um desejo futuro, gente, quem sabe? Muito, muito, porque eu tinha esse universo criativo, a nossa infância foi muito criativa. Meu pai levou muita gente pra praia, então o pessoal até brincava, né? Como foi a sua infância? Ele passou muito carnaval. Eu falei, gente, eu tinha até vergonha de falar, porque eu não tinha ido até o carnaval. Então, assim, eu era adolescente, eu nunca tinha ido a uma escola de samba. Mas eu tinha toda uma infância na praia, na Jureia, nas cachoeiras. Foi minha infância todinha. Então a gente tinha muita história para contar em cachoeira, em trilha que a gente fazia, em animais que a gente descobria. Então eu tinha bastante repertório. Então eu achava que era livro infantil que eu ia escrever. Então, e como chegou? Como você chegou no Quebrando os Limites e como que você
construiu esse título, Então, né? pois é, nossa, Ressignificar a carreira após o foi luto. muito interessante, né? Porque como eu gostava muito dessa parte também de comunicação e gostava de pessoas, então depois eu fui fazer curso de coaching para poder trabalhar a questão dentro da empresa, né? Como eu acabei depois liderando a equipe, então a gente via as pessoas passando por dificuldades, né? A gente passou por acho que umas 3 migrações dentro da empresa. Então, às vezes, a pessoa estava tão feliz, anos e anos naquela empresa, aí encerrava aquela carreira ou acabava aquela área. E isso aconteceu comigo. Então, acho que o meu primeiro contato com essa parte de encerrar ciclos foi justamente quando eu encerrei na Vivo, né, que era Vivo Telesp Celular, uma carreira que tava, né, eu ia virar gestora, e meu gerente falou, mas como que você vai encerrar? Mas eu estava passando ali por um processo que eu precisava mudar. Tinha uma inquietação. E nessa inquietação, você passa por alguns processos. Primeiro você aceita, depois você nega. Só que eu não tinha elaborado isso, que isso era dentro do processo de luto, né? Voltando para a carreira. Eu achava que luto era só realmente parental, pessoa física que a gente perde. E de fato, ao longo da vida, a gente tem minha avó que faleceu. Então, acho que foram esses assuntos que foram me conectando. Então, o coaching, que é essa questão de trabalhar pessoas, entender as possibilidades. Depois eu migrei também trabalhando um pouco antes de ir para a área que eu estou hoje, eu migrei para trabalhar com treinamento, então eu me aprofundei mais em trabalhar gestão de pessoas, fui estudar também depois, fazer pós em liderança e coaching de pessoas. E depois, quando eu casei, a gente cuidava muito, né, de pessoas e cuidava dos sobrinhos e tudo mais. Mas eu falei pra ele, eu queria estudar mais. E aí ele falou, mas você vai fazer pedagogia? Eu falei, não sei, eu tenho uma vontade de lecionar e ensinar para as pessoas toda essa bagagem que eu tenho. E eu queria muito ensinar a parte da qualidade, mas você precisa fazer MBA, precisa fazer mestrado para dar aula em faculdade. E ele gostava também, que ele da área de tecnologia, meu marido, então falou, então tá bom, vou dar aula em TI e você volta a estudar, né? A gente não tem filhos, então volta a estudar. E aí eu falei, eu faço pedagogia ou não? E aí eu vi um curso de psicanálise. E, gente, era perto da pandemia. Olha que coisa, eu nem sabia que ia ter uma pandemia. Então eu tinha essa ânsia de mudar, né, de ajudar outras pessoas para que elas pudessem passar esses processos de encerramento. Porque quando eu tive essa posição de liderança, eu ficava tentando achar como é que a gente ajuda a pessoa a se reconectar, como é que a gente ajuda a pessoa a se resgatar. E acho que essa coisa do líder é muito desafiador, né? Como é que você faz com que a pessoa se resgate se nem ela se enxerga? Se nem ela consegue tirar aquele potencial dela. Então eu comecei a falar, gente, esse processo do coaching, ele é interessante. Mas e quando a pessoa tá com depressão? E quando a pessoa tá num processo que ela tá desacreditada, que aquele parâmetro dela não é, aquilo que ela achava que era verdade sobre ela, acabou por um processo físico, por um processo mental, ou porque uma área acabou, e aí a pessoa está acabada. Não adianta coaching, não tem 10 sessões que vai fazer essa pessoa, porque tem uma parte maior, psicológica. E se ela não tem talvez o espiritual, aí talvez fique mais desafiador. Difícil ainda. Então eu percebi que assim, o processo de coaching é muito interessante, só que esses passos para pessoas que estão num processo depressivo, as pessoas que estão num processo mental que não está bem elaborado, não funcionava. Pelo contrário, a pessoa espanava. E foi um grande etapa, assim, para mim, porque foi uma experiência. Eu tive uma pessoa que estava nesse processo. E quando eu ia tentando fazer esses processos de coaching, eu vi que ela espanava. E depois eu trabalhava já nessa área de qualidade, mas exercia uma outra função. Então eu queria fazer essa prática para uma consultoria. Essa consultoria queria que eu produzisse, sabe? Várias sessões de coaching. E aí eu falei para ela, não vai funcionar. Não fazer sentido, porque as pessoas não vão aprender nesses 10 passos que você quer, porque você quer produtividade, mas para mim não está tendo qualidade, porque o objetivo é que a pessoa saia, ela alcance os passos, e não era isso que estava acontecendo, então também não fazia sentido. Então eu fui rápida em encerrar os processos. E nesse processo também eu entrei em processo de terapia, que essa inquietação era tão grande que eu falei, não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso entender ao fundo o que acontece, de onde vem essa inquietação minha. Umas são boas, mas outras me deixam assim, uma autocobrança muito grande, não estava bom, nunca estava bom. Então eu falei, puxa, isso não está legal, então eu preciso mergulhar. E foi aonde eu conheci a psicanálise. Então eu fiz 5 anos de terapia convencional pelo método. Foi importante, me fizeram passar pelos lutos, né, familiares pelos quais eu passei, mas profissional ainda faltava algo. E eu achei na psicanálise uma oportunidade de fazer para mim. Então, você queria atender, ser analista? Neste primeiro momento, não. Eu queria realmente entender qual era essa inquietação. Porque tinha uma voz dentro de mim que
Ela não se calava. não se calava. E eu precisava resolver isso para conseguir transcender, ajudar. Porque minha mãe falava, nossa, mas o que adianta você trabalhar tanto, você chegar irritada em casa, você chega brava, e eu falo, minha maior coach foi ela. Porque quando eu chegava cheia daquelas terapias de coach, ela me botava na realidade mineirinha, sabe? Quietinha, e ela falava assim, você vem com essas ferramentas, mas o coach na minha vida foi a minha vida. Na minha época eu não tinha psicologia, a psicóloga foi a minha vida. Ela falou, os tombos que eu levei, eu me reconectei, eu me ergui sozinha, com as irmãs, desabafando na igreja, fico até emocionada, né, com o pau da minha mãe e dos meus pais. Então ela falou, não tinha isso, e agora vem você com esse coach, achar que é a melhor maneira. Gente, ela foi cirúrgica. Ela me colocou no lugar, e eu falei, minha coach tá em casa, gente. Assim, entenda, não tô desmerecendo nenhuma metodologia. Eu reconheço e agradeço a cada passo que passou pela minha vida. Só que ela me trouxe uma realidade, que é a realidade de muitas pessoas, que não tem dinheiro, não tem processo para pagar uma terapia. E a vida que teve que fazer, ela se reergueu, ela foi se reerguendo, tropeçando junto. Então eu falei, falta alguma coisa. E esse curso foi um grande aprendizado. Primeiro, dentro desse processo você tem que ficar 50 minutos escutando uma pessoa. 50 minutos escutando, sem fazer inferência. E eu fico arrepiada, porque eu falei, nossa, eu tinha essa coisa da comunicação, mas eu não escutava as pessoas. Como que eu vou ficar 5 minutinhos ali, 50 minutos ali paradinha? Eu fico emocionada mesmo, porque é uma imersão, né? É isso, 50 minutos, escutando o que de fato o outro tem pra falar. Sem inferência sua. Porque além disso, tanto analista quanto psicólogo, ele precisa também fazer terapia para que ele possa tratar suas questões. Porque sem querer, às vezes, seu assunto se mexe com o dele, né? As histórias se mexem, mas ele tá ali para que você faça com que ele gatilhos, né? E aí, isso me devolveu uma coisa muito importante, assim. Eu falei, nossa, era isso, faltava esse entendimento, né? Foi mais ou menos em meados de 2016 que eu comecei a estudar. E são 3 ou 4 anos, porque depois aí você pode ainda fazer outras formações. Mas foi principal, assim, porque de fato eu voltei a olhar para mim, mas também comecei a olhar o outro. E aí tive contato com as teorias, tive contato com esses processos que eu passei dentro da empresa, né? Puxa, acabou uma área, dá uma raiva, dá uma negação, aí às vezes você entende, acolhe, e de repente, do nada, acontece uma outra situação e você lembra tudo aquilo que passou de novo. Então eu falei, puxa, isso é luto, né? Aí eu soube dar lugar, sobre nomear os sentimentos, não tem problema que a gente não saiba, né? Acho que o importante da vida é você aproveitar e aprender. Então, quando eu fui tomando contato com esses processos, aí eu falei isso, e tinha muita escrita, eles exercitavam isso, pra gente fazer escrita, pra escrever o TCC, pra escrever um projeto com base nos atendimentos que você fez. Então, era diferente de um TCC que você faz na faculdade, né? Que você tem uma ideia, mas você vai ler literaturas e faz um contexto das literaturas das quais você tem contato. Já a parte de psicologia meio que é uma obra sua, você precisa pôr ali, sem falar dos pacientes e tudo mais, mas a escrita foi fluindo. Então eu acho que também foi uma outra oportunidade de eu exercitar, assim, de trabalhar na escrita lá. E depois foi o processo mesmo pessoal, assim, a gente estava muito focado no trabalho, focado muito também, né, nessa questão de evolução, e aí a psicanálise veio. E só que a gente pensa muito em maternidade, paternidade, né? Então era muito workaholic, essa é a verdade. Até hoje eu sou, mas hoje eu tento conciliar essa parte. E a gente focava muito na carreira. Então, assim, para mim o trabalho sempre foi muito importante, porque eu aprendi isso com a minha família e a gente entende que o trabalho ele é importante de uma forma geral. No sentido assim, se não tem pessoas que trabalham, a gente não tem as construções, não tem as ruas, as estradas. Então, o trabalho na sociedade, ele é importante. Então, para mim também era, só que eu colocava muito além de tudo, né? Assim, muito além da família. Colocava na frente. A priorização não estava legal naquele sentido. E, de repente, quando veio... como eu casei, né? Contei que eu casei mais velha, lá com 35 anos, e eu não pensava em maternidade mesmo, só fui pensar depois, né? E quando a gente entrou de novo, né? Voltou a frequentar mais igreja, voltou a fazer encontro de casais, e lá a gente se reconectou enquanto casal, né? Tanto que a gente falou, pra que fazer encontro de casais? A gente tá super bem, né? E lá a gente entendeu que a gente tava bem, mas pensando só no material, a gente não pensava um pouquinho em ser pessoas melhores. E aí eu voltei e falei, poxa, eu voltei com as minhas raízes, né? De conexão, de ajudar a família e até de ajudar a equipe mesmo. E depois veio a maternidade.
já num processo que a minha saúde, né, tinha ficado um pouco debilitada. Então, assim, me dediquei muito à carreira, mas depois eu tive um tumor. Então, eu tive um tumor, foi benigno, mas de fato ele afetou a parte de gravidez. E eu não sabia, só fui saber depois, né, porque trabalho era importante. Então, eu não cuidava muito do corpinho, né? Então, cuidava assim de ginástica, academia, mas a parte de gravidez não. Então, eu só fui descobrir isso com 38, 39 anos. Então, eu falei, nossa, então essa coisa do controle estava tudo ok. Só que essa parte da gravidez eu já não tinha controle sobre nada, porque de fato não estava rolando, porque de fato eu tinha uma coisa que as quimioterapias, radioterapias, por conta do tumor, tiveram essa alteração. E aí, era uma coisa que eu não tinha controle sobre isso. E na psicanálise eu só queria entender por que isso aconteceu. Por que esse processo aconteceu? Por que meu corpo de alguma forma não respondia? Se eu estava lá me dedicando para as terapias, por que eu não ativava meu corpo? Olha que interessante. Olha. E eu falei, isso foi um luto também. Então, era luto na carreira, né, somado aos processos, e aí eu fiz esse link. Mas não tinha escrito, eu escrevia para mim, né? Colocava tudo num diário e escrevendo e tudo mais. E eis que passaram aí há alguns anos, acho que foi mais ou menos isso. Eu terminei o curso de psicanálise em 2018. Foi bem assim. Terminei e aí descobri a gravidez gemelar. Foi aquele susto. Gemelar? Como que eu vou fazer gravidez de gêmeos e tudo mais? Meu marido todo fazendo conta, né? Porque a gente era muito metódico. Ai, como que vai ser fazer uma previdência? Enfim, só precisava em conta. Eu só precisava em conta como é que ia dar e tudo mais. Mas aí a gravidez... a gente fez estímulos, né? Tá. Isso, para que ela acontecesse, porque de fato o corpo não funcionava. Então, fiz os estímulos, foi conhecendo os médicos e de fato a gente fez estímulos e aí acabou que vieram 2, né? Augusto e Helena. E sou muito grato a eles, né? E eu falo que o livro também é dedicação a eles. Eles fizeram parte da nossa história. E aí a gente celebrou, mas a gente ficou muito... E assim, por que eu falo isso? Porque de fato eu elaborei, né? Enfim, passei pelo processo. Mas eu também continuei trabalhando. Então eu queria muito ser uma grávida, né? Que não dava trabalho, enfim, e tudo mais. Então, de fato, eu tava ali com o corpo pesando 72 quilos, fazendo ginástica e aí cuidando da gravidez. E por algum momento, enfim, por algo que é muito mais espiritual, né? Não é nessa vida que eu descobri, viu, gente? Assim, de fato, assim, foi algo que meu corpo pegou uma infecção e, assim, passaram-se 5 meses, né? Então a gente esperou pra contar os 3 meses, passou. Passaram-se uns 5 meses, que aí você já tá feliz, porque você fala, passou os 3 meses, tá tudo certo. Posso contar pra todo mundo. E eu estava indo pro 5º mês, em outubro lá de 2018, eu tinha terminado o curso de psicanálise, aí continuei ainda fazendo os processos. E aí, de repente, né, eu tive uma infecção intestinal no trabalho. E continuei, né, lá tinha um laboratório, fiz o tratamento, né, tomei soro, tal, voltei ao normal e depois voltei para trabalhar de novo. Mas aí liguei pro meu médico e falei, olha, teve alguma coisinha aqui e tal. Ele falou, não gostei muito do que você me falou. Eu queria que você viesse no hospital, que eu confio mais e que é perto da minha casa, 2 quadras da minha casa. Então eu prefiro que você venha e eu consigo te atender lá. Tenho livre acesso. Ok. E aí, trabalhando, falei, não, vou trabalhar, entregar as minhas atividades, porque de fato eu preciso honrar, né, com os meus trabalhos. E depois eu vou pro hospital. E aí meu marido já bravo, falando, como assim? Falei, não, a gente tem que fazer as coisas, eu não tô bem, uma grávida saudável, fazendo ginástica e tudo mais, tomando todos os suprimentos, então vou terminar, fazer a entrega, fiz uma reunião de trabalho com o superintendente, fiz a entrega e fui pro hospital. E aí foi aí que a minha jornada começou, né? Eu não saí por 30 dias, fiquei internada por 30 dias. E eu acho que ali nosso mundo também mudou, né? Aquilo que a gente achava que era controle já não era mais. A gente ficava todo dia rezando por uma sobrevivência, né? Dos gêmeos. Então a gente celebrava por estar ali, por ter condições de estar no hospital bom. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha que ter uma sobrevida sobrenatural para trabalhar minha cabeça para eu pensar positivo. Então eu falo que são 30 dias tentando pensar positivo, chorando, rezando e tentando entender como é que aconteceu aquele desfecho. Porque eu ficava nesse questionamento, estava tudo tão bem, mas é o famoso controle, né? Que a gente acha. E aí quando o médico falou assim, não tem problema, mas eu vou te afastar. Eu, como afastar? Eu de novo falei, mas meu trabalho, eu tô super no auge. E aí, sem querer, a gente escuta o pessoal da saúde, minha irmã fica às vezes brava, ela vai entender. Às vezes eu falo pra ela, vocês comentam algumas coisas no hospital, vocês não sabem o que o paciente ouve. E o paciente fica chateado com assim. Então, sem querer, eu escutava aquela grávida ali, acho que ela era workaholic, ela chegou com o notebook aqui no hospital, tá querendo questionar como que ela vai entrar em licença, acho que ela não entende o quadro dela. Então, acho que foram outros chacoalhões que a vida foi me dando. Então, assim, era muito... O que é mais importante na sua vida? Os seus filhos nascerem bem ou você
Tá Mas eu bem, nunca tá tinha bem. ficado, gente. Eu nunca tinha. Eu fiz a operação mesmo do tumor, mas fiquei uma semana só. Depois eu voltei a trabalhar. Uhum. Eu falei, como assim licença aí? Vou ter que interromper, não tinha passado as minhas atividades. Então, para mim foi um choque, assim, como que eu interromper o trabalho? Eu tinha me preparado para interromper, para cuidar dos gêmeos, mas eu não tinha me preparado para uma intercorrência hospitalar. Aham. Então foi isso, assim, foi o primeiro choque, foi viver 30 dias dentro de um hospital, vendo cenários, desfechos, sobrevida. Foi escutar dos médicos essa questão do workaholic. Então tudo isso foi impulsionando para chegar no livro. Uhum. Foi a questão de interrupção de uma carreira naquele momento, porque eu tinha que ficar afastada. E foi depois ter que voltar para a carreira, porque de fato eu tive que entregar os meus filhos para Deus, né? Então teve um momento que eles falam, a gente salva a mãe e as crianças, você vai ter outros depois, que a ciência também tem essa questão e assim também novamente cada um na sua, né, na sua especialidade. Eu entendo, reconheço e é uma conversa com Deus direto para ele sempre me ajudando e confortando, né? Que eu falo que é esses processos de luto. E depois voltar, depois de uma licença maternidade, meio que com uma parte de mim, né? Que não estava preenchida, porque de fato eu entreguei meus filhos a Deus e tinha que retomar minha carreira depois de 6 meses. Então foi outro luto, é um luto de ter que interromper a carreira, mas ao mesmo tempo voltar como profissional. E uma profissional que, assim, todo mundo estava muito feliz, né? Com essa minha história, com a gravidez. Então, não tinha Mas como... os bebês nasceram bem. Não, os bebês Não. nasceram, um faleceu já logo, né, Ah, tá. lá na barriga, mas aí tinha que ficar com a menina, né, o Augusto, para poder fazer com que ele continuasse dando, é muito estranho, né, mas o nosso corpo consegue absorver os nutrientes para deixar o outro bebê nutrido. E aí, de repente, lá eu tive uma intercorrência, uma outra infecção, né, então assim, durante 10 dias eu fiquei estabilizada. Sem infecção nenhuma, e aí só de repouso mesmo. De repente, meu quadro virou, né? Porque dentro do hospital também está vulnerável e tudo mais. E aí, de repente, eu entrei num quadro mesmo de sobrevida. Eu tinha que salvar minha vida e tirar o bebê. Então, isso foi muito ruim, porque eu falei, como? Né? Só que não tinha formado o pulmãozinho, né? Porque só forma depois acho que depois de completar quase 7 meses e tudo mais. Então não tinha, tava ainda com 400 e poucas gramas, então aí vinha o médico, falava, a gente tem casos de sobrevivência de 400 gramas, a gente tem casos que conseguiram, a gente tem casos que não, aí vinha, então cada dia era um médico de manhã à tarde, com um cenário de manhã à tarde, e todo dia uma previsão, e é isso, não tinha controle. Sim. Né? A gente não tinha controle sobre aquilo, e de fato foi o que aconteceu. De madrugada, eu comecei a passar mal e eu fiquei quieta, porque eu falei, não vou falar, porque eu quero, né, deixar minha filha, né, vamos ver se ela sobrevive e eu vou ficar aqui, né, que for deitada e virada de ponta cabeça para ela sobreviver. E não foi o desfecho, de fato, a médica falou, não, você não pode mais, eu preciso salvar a sua vida, você tá tendo uma infecção, a gente não sabe para onde ela tá indo, a gente não consegue entender e a gente precisa. E na época eu tinha usado também um componente, né, que eles usam para poder segurar os bebês, que a gente chama de pessário. A gente não sabe se é isso que está dando infecção, a gente não sabe onde é que está a infecção. Então, de fato, a gente vai precisar fazer esse parto. E foi um parto normal. Então, foi muito desafiador para mim, porque é uma decisão que não era minha mais. Assim, eu perdi totalmente o poder de escolha, eu não estava decidindo nada. E eu olhava pro meu marido e falava, você não pode deixar eles fazerem isso. Então, assim, eu ficava brava, porque ele falava assim, mas eu não tenho que fazer, é um médico, eu não posso perder você. Então, eu falo assim, que o casal ficou muito em comunhão, mas a gente ficou muito triste, né? Minha mãe naquele dia chorou bastante no quarto e tudo mais, mas elas foram saber depois, né? Então, dentro desses 30 dias, eu acabei tendo que entregar também a Helena os céus. Então, foi um processo eu falo que foi de cura, porque o pessoal, eles ficavam tristes, né, com aquilo que tinha acontecido, mas a gente tinha a Bíblia dentro do quarto o tempo todo, a gente ficava rezando o tempo todo, e os médicos entravam naquele quarto e falavam, você não entende, assim, vocês passaram por tudo isso, mas esse quarto é leve, vocês estão, eu falo, é uma coisa sobrenatural. E eu falava, isso, Deus, você... assim, tá acontecendo isso, mas acho que eu não quero voltar a viver, sabe? Eu quero ir junto. Mas algo aconteceu ali. Então eu falo de sobrevida porque eu renasci. Né? Eu renasci mesmo, porque eu tava ali meio que, acho que morrendo, porque eu falo isso, né? Eles não sabiam, mas a gente escuta, né? Ela tá morrendo, não sei o quê, corre. E meu marido não tava lá, porque não podia ver nada daquilo, né? Já tava fora. E aí eu recebi 4 bolsas de sangue pra poder, transfusão mesmo. Porque eu tava ali já, né, no estado, eu sentia que o corpo tava calafrio, então alguma coisa tava deixando de funcionar.
E aí foi que, de repente, eu sei que tinha alguma coisa aí, né? Eu falava só isso, Deus, eu não sei o que você está preparando para mim, mas eu não sei se vou conseguir viver sem os dois. Né? Assim, o que eu preparei não era isso, mas está acontecendo. Então só me capacita, só me lembro dessa palavra. Me capacita para seguir daqui em diante, porque eu não sei se eu vou dar conta. Então eu falo muito que o livro é a materialização também dessa maternidade, porque eu precisava pôr para fora, né? Eu precisava escrever algumas coisas, eu precisava, enfim, elaborar. Então durante a minha licença maternidade sem filhos, eu escrevi também. Então eu escrevi para eles, escrevi carta, fiz todas as terapias, frequentei muita igreja, e a gente, né, com o nosso padre, ele falou, no dia que eu saí do hospital eu tive alta, porque aí depois tinha passado, né, toda a infecção e tudo mais. As enfermeiras do hospital abraçaram toda a minha família, foram lá se despedir, porque eles falaram que tinha muita oração dentro daquele quarto. Que eles não entendiam, porque como a gente tinha passado todo aquele desfecho, estava ali com aquela oração, às vezes sorrindo, mas é porque é isso, uma família muito em união, rezando junto, né, e saber que eu tinha vivido. Né, eu passei pela morte e sobrevivi. Então, uma parte de mim foi, mas a outra não. Então, eu falei, tem algum propósito para seguir aqui? Falei, Deus só me ajuda, me capacita, porque não vai ser fácil. E voltar a trabalhar também, porque aí, gente, aquela força da maternidade voltou, porque na minha cabeça eu tinha que provar que eu não era aquela pessoa só que tinha perdido os filhos, que tinha aquela cara de dó das pessoas, mas tinha uma coisa dentro de mim também, né? De tristeza, mas ao mesmo tempo eu tinha dó. Enfim, e de fato, eu sei que as pessoas estavam tristes, então ninguém sabia, todo mundo não tocava no assunto. Aí eu também falava, por que não pode tocar no assunto? Por que não pode falar do luto? Aí eu descobri várias outras mães que passaram por isso e ficaram quietas. Falei, gente, não pode. No mundo corporativo, a gente passa diversos lutos e fica quietinha, sofrendo só. Isso não pode virar só uma história sozinha, isolada. Isso precisa reverberar, precisa ajudar outras pessoas. A gente precisa normalizar. Normalizar isso, a gente perde e ganha todos os dias. E aí eu fui estudando a respeito e eu vi, falei, a gente perde o cargo. Vários executivos do nada surtam e perdem o cargo. Gente, isso é um luto, a gente passa pela aceitação, a ressignificação, a gente nega, depois a gente acolhe, daqui a pouco a gente entra em depressão, daqui a pouco a gente lembra tudo de novo. O luto é atemporal. Ele pode passar, mas de repente acontece aqui 3 anos, uma situação, ela te liga pra tudo, você volta a dizer que tá tudo bem. Então eu falei, essa história não pode ficar só aqui comigo, né? Eu fui, como se eu virasse especialista em luto, olha que doideira. Eu falava assim, como é que é isso, Viviane? Você consolando outras pessoas, eu comecei a consolar outras pessoas, eu comecei a apoiar outras pessoas neste luto da carreira. E aí foi onde eu comecei a escrever pra mim. Então eu falei, não sei se vai virar um livro um dia. Eu vou escrever e vou mandando pro meu e-mail. Escrevo um pouquinho, porque é uma forma de eu pôr pra fora tudo isso e vou colocando. E aí a gente entrou no processo de adoção, neste processo, né? Então meu marido falou, gravidez, mas não, eu não quero te perder, então é assim, a gente tá aberto à vida. Deus já tinha preparado a gente para esse caminho maior. A adoção na minha família é uma prática. Eu não falo que isso é uma prática, na verdade, assim, esse ato de amor da minha família é muito grande, porque tem adoção desde quando eu me conheço por gente. Meu padrinho foi adotado. E ele é meu padrinho, quem fala que ele não é meu parente, a gente briga. Eu tenho tias que a irmã da minha avó tem 10 filhos e ela adotou mais um. E ela é bem branquinha, cabelo cacheado, a gente fala tia Maria, coisa mais linda, minha tia. Tia Maria, tia de toda a família. Então a minha família tem esse status de amor, eu acho que é um amor além. E eu brinco muito assim, falando com as pessoas, falei, gente, você ama o seu marido, você conheceu, sei lá, 2 anos, 6 anos. Exatamente. E você ama, se entrega, enfim, fala pelo amor de sua vida, confia. Eu não entendo, assim, eu respeito, mas eu só não entendo por que as pessoas têm medo de adoção. Porque uma criança vem tão, ela tem uns aspectos, né, que muitas vezes ela pode passar, enfim, pelo ambiente pelo qual ela passou. Mas o ato de amor do ser humano, se ele quiser realmente, estiver disposto a amar, ele ama a qualquer um. Porque a gente ama um marido que a gente conheceu há tão pouco tempo, eu mesmo casei, a gente casou muito rápido, assim, né, eu falo. Mas tudo bem, era o nosso momento, a gente tá junto há 13 anos, então a gente teve a capacidade de amar um ao outro. Então ele falou isso, ele é de TI, eu falo que ele é todo calmo, quietinho, mas ele foi a primeira pessoa que falou assim, desculpa, a gente só não é pai se a gente não quiser. E os nossos pais, sabe que nosso coração é enorme, e eles falavam, a gente não tem medo da adoção, a gente tem medo de vocês adotarem muitos, porque o coração de vocês a gente já sabe como é.
Então a gente falou, mas tudo bem, vai dar certo. O importante é que vocês nos ajudem e amem os nossos filhos da maneira como vier. Se vier 1, 2, porque a nossa opção já era 2, né? A gente tinha 2 no céu, então aqui tinha que ser 2, a gente não ia separar ninguém. Então foi a nossa primeira escolha. E a minha mãe e minha sogra, elas são muito parecidas. Elas falam, gente, esse casal, senhor, eles vão adotar uns 5, eu tenho certeza, porque do jeito que eles são. E aí a gente ficou aberta à vida, entregando os processos, porque não é rápido, entregando enfim, a vida e fazendo caridade, fazendo oração, enfim. E foi quando eu tinha visto em 2022, processo de acelerador de carreiras, mas eu tinha acabado, né, enfim, assim, tava a pandemia, tinha vários processos, então eu não tinha conseguido participar. E 2021 foi um ano também de muitas coisas, muitas conquistas, né, profissionais, porque acho que eu já tinha provado, né, que não era aquela Viviane que perdeu, né, era uma Viviane que voltou a trabalhar, que é produtiva, que consegue entregar as coisas, que consegue acolher as coisas, mas que consegue entregar projetos. Então, consegui entregar projetos um projeto de seniores, né, porque a gente contratou pessoas mais seniors para trabalhar com essa parte de reclamação. A gente conseguiu fazer com que esse projeto acontecesse. Eu participei de um projeto também de levar jovens, né, da periferia para o mercado financeiro, jovens da comunidade junto com a Febraban. Então foi um super processo, porque foram muitas entrevistas, muitas negativas que a gente queria levar as pessoas, né, para trabalhar, para ter essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo tinha que ter, né, uma questão de critério, de processo, e trazer as pessoas também de acordo com os skills, senão elas iam sofrer também, né, por estar num entorno que de fato não tem tanto conhecimento e habilidade para seguir a carreira. Então foram processos riquíssimos, assim, que eu participei e entreguei. Então assim, eu falei, que orgulho, sabe? Fiz mentoria, então dediquei minhas horas aí para fazer mentoria desses jovens negros da Zumbi dos Palmares, para que eles pudessem também passar nos processos seletivos. Então eu fui me dedicando à caridade, a processos de mentoria. Então a profissional ela foi se reconectando. Não quer dizer que eu não passei, né, por encerramentos. Essa área depois acabou, depois eu migrei de área. Então essas migrações foram acontecendo. E são os mesmos processos. Então eu falei, gente, não, a gente precisa escrever sobre luta e carreira. Mas eu fui escrevendo no meu e-mail e mandando para mim. E 2022 foi um ano. Foi um ano muito assim. Eu descobri a gravidez. Então, fiquei muito feliz, celebrei muito a gravidez e chamava a minha filha de Vitória, porque eu falava, eu sou Viviane, a gente descobriu essa gravidez em maio, mas ficou quietinha até esperar os 6 meses. Aí contei pra minha chefe e eu falei, você não pode contar pra ninguém, porque eu não vou contar antes dos 6 meses. E ela falou, mas como é que eu vou? Eu falei, não, vai dar tudo certo, vou continuar uma grávida, né, magrinha e tal, eu sei que você vai ter que contar pro seu superior, mas... E eu tinha contado também do processo de adoção. Mas eu falei, mas a gravidez em si a gente vai esperar, porque eu não me sinto confortável, né, de ir antes dos 6 meses por conta do meu desfecho contábil. E aí teve as meninas que participaram do programa e eu falei, puxa, grávida, não vou conseguir participar agora, quem sabe, né, um dia, né, e aí ela vai nascer em janeiro de 2023, vou sair de licença e tudo mais, então quem sabe. E aí tudo bem, quando chegou em julho, eu nunca esqueço, dia 28 de julho, meu irmão falou, o fórum te ligou, você não atendeu? Estão te ligando toda hora, você não atende o telefone, tem alguém atrás de você. E aí meu coração começou, e meu marido falou, o fórum ligou, peraí, você tá grávida agora? Eu falei, grávida o quê? São dois. Aí ele falou isso, como a gente vai fazer essa conta? Como que eu vou chegar? Eu falei, espera aí, você não tá querendo dizer que eu vou chegar no fórum, depois de quase 5 anos desse processo, e falar pra eles que a gente não vai querer. Eu falei, não, de tudo que a gente estudou na religião. Aí ele fala, não, eu sei, mas é que como? Eu falei, a gente vai dar um jeito. Sua mãe é mãe de 4, minha mãe é mãe de 3, minha avó teve 5, lá em Sergipe seus parentes têm 20, a gente vai dar um jeito. Vamos aprender com as histórias dos nossos antepassados. Mas a gente não sabia que era esse desfecho. Então eu falei pra minha chefe, eu vou pra reunião, trabalhei de manhã, a reunião começa a tal horário, lá por fora, então aí eu vou me deslogar e aí eu vou te falando, né, o horário que eu vou voltar, tudo mais. Aí chegamos no fórum, o fórum é bem na rua da casa da minha irmã. Fora de Taboão da Serra, eis que a gente chega na reunião, e aí eu falo, né, o José Roberto é o assistente social, e aí ele fala com a gente, conversa. Esse telefone demorou pra tocar, e a gente falou, realmente, chegou o grande dia, a gente realmente, né, e vamos contando a história. E ele fala, então, a gente tem uma bebê, nosso perfil era de 3 a 4 anos pra cima, e com irmão até 6 anos, esse era o perfil que a gente tem, de que bebê era muito desafiador, porque de fato não tem, né, tem muitas pessoas esperando o bebê. E a gente estava preparado, não tem problema. Criança com 2 anos, 1 ano, daí em diante. Ele falou, não, é bebezinho.
uma bebezinha, dentro aqui da classificação, né, ela tá mais pra branca, porque vocês não colocaram, né, etnia, mas ela tem 8 dias de vida. Meu Deus. E ela tá na outra sala. E a gente ficou trêmulo e falou, nossa, mas a gente tem que contar uma coisa, né? Nós estamos grávidas da bebê que é Vitória, né? Então, assim, eu tô de 4 meses, mas eu ainda não contei. Isso vai atrapalhar alguma coisa no nosso processo? Porque pra gente, tudo bem, a gente, né? Aí ele falou, não, só tem uma coisa, a bebê que tá lá, o juiz, ele gosta muito de dar nome, então ele batiza o nome das crianças, porque ele gosta de falar E da é Vitória. Vitória. E é Vitória. Meu Deus. E aí a gente começou a chorar. Aí falou, dá um segundo que a gente não tá conseguindo dar conta dessa situação. E aí os dois chora. E daí, então assim, eu já elaborei muito essa história. Então assim, eu fico muito emocionada, mas agora eu já seguro mais. E o choro veio e a gente falou, e agora? Ele falou, fica Vitória 1, Vitória 2. E a gente ria, mas não conseguia. E aí a gente só falou pra ele, peraí, eu só preciso contar pra família que a gente vai sair daqui com o bebê, porque a gente não tem nada. Tinha uma malinha com 3 bodies e 3 calças. E toda Que papelada, eles tinham que eles preparado. tinham preparado. E o juiz, ele decide, quando é muito bebê, nesse caso, já estava todo o acompanhamento, né? Porque hoje os fóruns têm poucos psicólogos, tudo, mas quando eles conseguem acompanhar a família, sabe que ela não está desestruturada, que a mãe, de fato, decide, a adoção por entrega livre, ela é incentivada, porque ela sabe que ela não vai dar conta psicologicamente, a assistente social tentou tudo que pôde. Mas não tem ninguém para cuidar. Então, irmão menor de idade, família deficiente, enfim, com outras questões. E aí eles decidem numa avaliação psicossocial que de fato aquela criança, o melhor caminho é ela de fato ser direcionada para um lar. E direcionada logo, porque se ela fica no abrigo, ela já vai ficando muito tempo e vai demorando. Então ele já quis colocá-la. E nós éramos os próximos daquela lista. Ai, meu Deus. E aí foi isso, foi tudo isso. Eu falei, gente, Deus como é? trabalhando nessa A gente falou duas, como assim duas meninas, duas. E a gente falou, ok, claro, assim, então não tem adaptação. Bebê você já leva para casa e depois você vai ser acompanhada na sua casa. Criança, às vezes, dependendo da idade, você vai, passa o final de semana, volta e faz a adaptação. Sim. Bebê não, bebê já vai direto. Então a gente já ficou assim, a gente contou a história, ele teve como todo mundo soube da nossa história dos gêmeos, porque ele já sabia. Tanto é que quando a gente chegou lá, a gente falou, a gente já fez terapia, já fez isso, a gente tá muito trabalhado, não tem projeção e tudo mais, ninguém substitui ninguém, eles têm o lugar deles e essas terão o lugar delas. Isso. E a gente falou isso, só que a gente só precisava ligar para os nossos pais. E eu já tava passando mal, tava com muita fome. Eu só falei, nossa, mas vai demorar? Ele falou, não, preciso preencher a documentação. Aí caiu a luz do fora, aquela coisa. Só que tive que falar pra minha chefe, ó, eu não vou voltar hoje mais pra trabalhar, porque o negócio aqui teve outro desfecho. Depois eu te conto, mas assim, eu só tô saindo com uma bebezinha. E aí dava licença maternidade também. Dá licença maternidade como se fosse um filho biológico. E eu tinha acabado de migrar na carreira de novo. Lá vai eu. Dia 21 de... Eu brinco, né? 21 de 2021. Em 11 de 2021 eu já tinha migrado de área. Porque eu tinha feito de novo uma transição. Então eu tava muito segura da minha transição. Enfim, né? Já tava bem madura. E tava esperando de fato a área certa que tinha a ver comigo. E eu falei, como assim? Eu tô 9 meses nessa área. Como é que eu vou falar pra eles que eu tenho um bebezinho e que tem outro? Ela tava esperando pra eu sair de licença maternidade em janeiro, não agora. E eu fiquei desesperada. E aí ela falou, depois eu te ligo pra entender, porque eu não tô entendendo essa história. Eu falei, nem eu tô entendendo ainda, mas a gente conversa depois, não sabe? Então ele fica tranquila, tem licença, a gente tá respaldada perante o juiz. São esses 6 meses, eu ali arregalando o olho, porque trabalho é importante. Trabalho é muito importante. O outro bebê ia nascer logo em breve e você ia pegar mais 6 meses. E o trabalho? Como assim? 18 anos de emprego? Como é que eu vou de novo? Falei, não, gente. E aí é aquela coisa de trabalhar. E foi isso, a gente, enfim, saiu já, e aí eu fui na casa da minha irmã nesse interino, né, mandei mensagem, minha família ficou enlouquecida, que minha mãe saiu para comprar banheira, fralda, enfim, e a gente conseguiu, né, enfim, fazer a documentação, mas saiu 5 horas da tarde, aí já dei mamar para ela lá, enfim, e aí minha mãe, né, enfim, toda mãe, né, que acolhe tudo, falou, não, seu marido trabalha daqui, eu vou cuidando dela e você vai presencialmente para dar conta da atividade, porque até então eu tava trabalhando, ninguém sabia que eu tava trabalhando, tava tudo bem. E aí eu falei, pedi pro meu chefe de novo, falei, você precisa me ajudar, a gente vai contar essa história, mas a outra não. Aí ela olhava pra mim assim, pô, você tem que acabar comigo.
Falei, sim, você pode contar só pro Red. Aí sem querer o outro Red foi, sem querer soltou. Eu falei, não. Aí eu olhava pra cara dele e falei, não. Porque ele falou, você vai estender um pouco mais, né? Quando você trabalhar na nossa licença vai durar um pouco mais. Eu fiz, mas eu não queria contar. E de fato, só depois que eu fiz uma reunião com alguns da equipe que a gente chama mais proximidade, pra contar. Então quando eles chegaram na minha casa pra conhecer a Vitória, eles viram aquele barrigão. E aí entenderam, mas eles contavam já, você vai voltar quando? Você vai voltar quando? Ai, porque a gente tá fazendo escala de home office pós-pandemia, enfim. Então, eu acho que juntou tudo isso. E aí, 2023, né, toda aquela felicidade do nascimento, mas também aquela coisa também da carreira. Então, eu falei pra ele, eu tô muito feliz, né, assim, pra minha família. Mas agora eu tenho certeza que tá todo mundo curiosíssimo pra saber. A segunda Vitória nasceu e como que você batizou? Foi na internet e aí na hora, né, enfim, por ser católicos tem a questão de santos. Sim. E ele gosta muito de música. E aí veio Cecília. Ah, Cecília é linda. Aí ele falou que a Vitória é Cecília. Ele falou, não mistura, cada uma tem uma história. Vitória, aí Vitória e a menina e a caçula Cecília. Ai, que lindo. E aí ele escolheu Cecília. E elas têm quase a mesma idade. Quase a mesma idade, elas têm quase 6 meses de diferença. Ai, suas gêmeas voltaram. Deus te presenteou um pouco. Sim, eu tô água, então é isso. É muito fôlego, né, pra contar. 5 capítulos não tava dando. Não. Você já preparou um outro livro. Eu preciso recortar essa parte. Gente, que história. E aí foi isso, assim, nessa licença maternidade, né, da outra, da Cecília, assim, eu tava muito feliz, mas eu também tinha parte da carreira, então eu queria também me conectar com outras mulheres, aquela sensação. Aí a minha mãe falou, de novo você vai inventar outro curso. Porque eu falei assim, o psicólogo, depois o luto, agora a mãe. É isso. Mas aí eu falei, gente, eu preciso me reconectar um pouquinho com outras mulheres. A minha carreira também parou um pouquinho. E eu tô com 45 anos. Aí minha mãe já começou, eu já te conheço. Lá vem. Aí eu falei, olha, teve um curso ano passado que o nome é Acelerador de Carreiras. E é muito legal, são só 3 dias. Eu vou me organizar. Na sexta são algumas horas, no sábado é o dia inteiro. Domingo e domingo é quase meio-dia. Eu queria estar presencialmente, né, os 3 dias, mas eu posso negociar, né? Porque aí minha mãe falou, eu peito, né? Porque toda semana vai pra você. Falei, eu tiro leite e tudo mais. Então, eu acho que era uma oportunidade, que eu tava muito feliz com a maternidade, né? Muito feliz com esse entorno, mas eu também tava naquela questão do puerpério. Não teve jeito, assim, eu acho que a gente se cobra pela idade, se cobra por não ter feito todos os cursos que eu precisava. Minha mãe falou, vai começar. Você já fez duas pós-graduações, fez lá o coach que você tanto queria, fez o curso de inglês, o que você quer inventar mais? Para de estudar. Então, minha mãe falava isso. Mas eu falei, eu puxei você. Para você o estudo é importante, para mim também. Para você sua carreira também foi importante. Você voltou a fazer curso de enfermagem, você fez, né, ela não fez a faculdade que ela tanto queria, porque ela teve que abdicar pra gente estudar, mas depois ela fez instrumentação cirúrgica. Você não parou de estudar, então eu puxei muito, meu pai também. A sua sorte é que você sabia que você queria. Eu ainda tô aqui, eu não sei ainda muito bem. E aí ela falou isso, e aí eu falei, gente, como é que eu vou pra esse programa Acelerador de Carreira se eu tô no puerpério, né? Enfim, eu tenho essa história pra contar, né? Enfim, eu não tô naquela ascensão de carreira, pelo contrário. Agora eu fiz uma migração, porque de fato eu tinha em mente a questão da maternidade. E eu tinha um pouco dessa consciência também, no sentido de alguns cargos, às vezes você precisa abdicar da maternidade, ou pra conciliar não é tão fácil. Então a gente teve uma conversa, né? Se a gente realmente pretende ter filhos e por conta da adoção, nesse inteirinho eu fiz pedagogia também, porque eu falei assim, se vier crianças do orfanato, fiz online, né? E que eu preciso fazer homeschool, então eu vou precisar fazer a parte da educação em casa, vou precisar educar, vou precisar de fato ensiná-los o letramento em casa, então eu faço questão disso. E nesse curso de pedagogia é muito bom, porque esse que eu fiz, ele teve letramento racial. Tem aulas específicas, inclusive para você fazer a questão da inclusão de fato da cultura étnica racial dentro das escolas. E tem uma formação específica, então a gente passou por essa formação de como que a gente coloca no currículo básico, como é que a gente ensina desde a primeira infância, e isso fez muito match com o sentir, com a minha vida. Eu falei, outra, talvez, né, se de repente aconteça alguma coisa e eu não, enfim, for demitida, né, após esse período todo,
Aí eu vou para pedagogia, enfim, tem um plano B, porque de fato é isso, minha mãe me ensinou, né? A ter plano B, plano A, a gente se reinventar. E eu falei, então acho que essa bagagem que eu vou levar pro programa, né, pro acelerador, porque de fato, assim, carreira é uma migração. Mas eu acho que vai ter muitas histórias de mães também que vão se reconectar como eu, ou mães que talvez não quiseram mães solos, ou mães sentantes, ou mulheres que decidiram não ser mãe, tá tudo bem. Então eu falei, é a oportunidade de eu encontrar com outras mulheres pretas, que devem estar no mesmo momento que eu ou não, ou executivos, mas eu preciso sair também um pouquinho desse ambiente familiar, família. E aí a família olhou pra minha cara, falou, não, a gente entende, você tá meio doido com o puerpério, amamentação, 2 bebês, e aí a minha família, novamente, né, eu falo, minha rede de apoio me ajudou. Então eu fiz um módulo online no sábado, que também achei fantástico, mas foi presencial, encontrar as mulheres na sexta-feira, gente, foi muito bom. Nossa, foi muito bom sair de casa. Eu encontrei outra mãe também, e aí ela morava perto de casa, eu dei carona, e a gente foi conversando, gente, foi tão potente, reencontrar. Qual que é a sua turma? A minha turma foi a 13ª. 13ª. Então foi muito bom me reconectar com as mulheres, e essas que participaram no ano de 2022 estavam como voluntárias. Então eu reencontrei com elas me viram, então foi muito legal. E eu lembro que até, né, a minha chefe, ela fez o curso e ela ficava mandando vídeo, ela falou, eu assisti uma palestra da Salane Bispo, lembro de você. Então eu fiquei mais instigada em 2022 para fazer. Porque eu falei, nossa, em 2022 eu não consegui. Mas eu tô de licença maternidade, porque eu não posso ajudar o útil agradável e cuidar de mim e tudo mais. Então foi essa conexão. E, gente, quando veio a oportunidade de escrever, eu falei, o quê? Deus, que presente é esse? Te juro, eu falei, Deus, é agora. Eu falei, como assim? Poder escrever um pouco e correlacionar os assuntos, os temas. E aí só vinha esse luto. Após a carreira, luto e carreira, porque de fato, gente, tudo isso eu vivi, voltei para a carreira, né? Voltei bem segura também. Acho que tiveram processos de você ficar um ano fora, numa área que você meio que estava aprendendo, depois você sai e tem que se reconectar. A decisão, né, de ter um cargo mais especialista do que de fato assumir cargos maiores, por conta de ter 2 crianças que dependiam muito de você. Então acho que são algumas decisões. E aí a gente fez isso. Meu marido falou, não, você é alavanca, né? Sei lá, Vera consultora, então tem gestão de equipe porque faz parte, é o seu negócio, é a área de tecnologia. Mas eu não, eu nesse momento, este é o cargo que me cabe, que tá tudo bem. Porque é isso, assim, tá, eu vou precisar conciliar essa parte. Então a escrita veio isso, culminou com a questão de passar o luto pessoal, o luto da carreira, né, o luto de recomeçar. Então eu quis muito resgatar, né, entre as pessoas que o luto não é só parental. A perda de um parente, mas o luto também acontece na carreira, como aconteceu comigo. E como é possível se reconectar, e que como é importante você entender que vai passar por essas fases. A gente às vezes vai estar de repente naquela posição e vai se sentir com raiva, vai talvez ficar meio depressivo, porque talvez alguma coisa não se conectou e talvez seja o momento de encerrar aquele processo. Mesmo que você não queira. E a gente fica ali persistindo naquela coisa ruim que não te cabe mais. E você quer ali, ficar até o final. Então acho que participar com outras mulheres, ver gente que estava começando, gente que estava migrando carreira, gente que tinha, né, significado, entender síndrome da impostora, todos esses temas se correlacionavam, né, para que a gente pudesse elaborar e numa oportunidade rica, né, de dividir com as coautoras, e falei, acho que esse capítulo vai ficar show, talvez vai conectar. E foi bacana, que eu até falei, olha, Regina, né, ela falou, você está escrevendo muito de você, eu falei, não preciso fazer uns recortes, né, então de fato a gente tirou algumas coisas, mas eu queria fazer essa conexão muito, assim, como é que a gente tem ressignificação do luto dentro da carreira. E ela falou, não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, a gente não para pensar, a gente vive, a gente só vive no sentido de sair, cai, levanta, faz outra coisa, já se reconecta e tudo bem. Só que não elabora esses sentimentos. E aí depois ele se transforma, infelizmente, às vezes se transforma numa enxaqueca, num nódulo, né, num tumor. Eu demorei para elaborar. Como assim? Eu sempre achei que tinha controle na minha carreira. E esse controle parou na minha tireoide. Então, eu precisava talvez dessa interrupção neste momento para elaborar algumas coisas. E isso é importante também. E a gente não está
Eu acho que assim, nessa vida a gente veio muito para aprender. Então eu não acho que o aprendizado ele é finito, não é infinito. Então eu acredito que a gente aprende constantemente. Então o luto pode ser que aconteça. Quando a pessoa vai se aposentar também é um luto, gente. Quantas pessoas que não querem parar, tem pessoas que trabalham até 70 anos, peraí, a vida inteira. Aí você me falando que tem que ficar em casa, que eu tenho que ficar improdutível. Gente, também é um luto. Então eu precisava pôr para fora um pouco dessa história, eu precisava conectar, lógico, recortar, né, toda essa parte minha, que acho que é um outro capítulo só, da questão da maternidade. Mega livro aí. Mas eu acho que eu precisava afetar outras pessoas com um pouquinho dessa pílula, assim, desse olhar, sabe? Porque é importante. E a gente precisa falar, gente. Então não tenham medo de falar do luto num lugar adequado. Porque eu falo num lugar adequado, porque não é todo mundo também que está preparado para ouvir. Exato. Quando você vai falar de morte, a pessoa já começa. É muito engraçado, porque pela parte da psicologia e da psicanálise, né? Que não foi psicologia. Até quis, meu marido até falou assim: não queria estudar psicologia agora. Eu falei, não sei, quem sabe? Agora não cabe, mas no futuro, daí ele já sabe que eu sempre vou ver possibilidade de estudar quando eu puder. Mas eu acho que é isso, tem um incômodo, as pessoas começam a ficar assim, quietas de falar de luto e morte. E aí quando você explana dessa forma, eu acho que fica mais leve. Fala, gente, a árvore morre, as plantas morrem. Todo dia a gente tem uma morte de uma célula para viver outra. O nosso corpo, ele morre todo dia um pouco e ele renasce. Porque as células se renovam. Para que isso aconteça, biologicamente outras morrem. Então a gente precisa internalizar. Isso aqui é uma coisa comum e acontece na nossa vida toda. Tem o peso, claro, quando é parental. Porque não tem como você falar, mas também tem um peso na carreira, a gente sofre igual. A gente precisa normalizar esse tema, a gente precisa falar mais, a gente precisa acolher as pessoas, porque senão a gente não evolui enquanto sociedade. Não mesmo. A gente fala de término de ciclos, mas a gente não fala a gente fala, terminou um ciclo, né? Tem começo, meio e fim. Só que existe essa parte do luto. Exatamente. Essa parte do fim é esse luto. Ainda tem o luto que você toda aquela enxurrada de sentimentos que você não sabe elaborar. Exatamente. Toda aquela raiva, tudo aquilo. E daqui a pouco você fala, gente, eu achei que eu tava bem. O que tá acontecendo? De repente eu tô chorando do nada. Gente, do nada. Eu tava indo dirigir esses dias. E pá, comecei a chorar. Falei, gente, que choro é esse? E é isso. A gente tem que parar com essa coisa da sociedade que aí engole o choro. Não dá pra engolir. Tem que chorar num lugar que dá, às vezes chora no trabalho, mas vai lá, se recompõe. E, de fato, falar também num lugar que é adequado. Então, eu sempre indico para as pessoas, de fato, a terapia, porque ela ajuda. Eu entendo que na época dos nossos pais não tinham, mas acho que agora Deus fez esses profissionais virem, estudarem. Então, se essa ciência está aqui para ajudar, por que não? Usufrui. Assim como tem os médicos, por que não também usufruir? Então, acho que é uma tríade mesmo, que a gente falou, né? Espiritual, mental, física. Então, cuidar também, falar no espaço oportuno, mas dar lugar a essa fala vai fazer com que a gente passe etapas. Quando a gente talvez não fale, não elabore, mas vai falar o tempo inteiro, tá? Mas fala no lugar certo. Porque dependendo do mercado de trabalho, se você for falar, o povo já vai ficar com aquela inquietação, o povo não está preparado às vezes para ouvir, porque de fato ele está ali na meta, tem a equipe, tem a produção, e está todo mundo focado no seu objetivo, né? Tem lá os seus planos, suas squads para serem cumpridas, enfim, toda aquela coisa metodológica. Então ali talvez não é o espaço, mas não quer dizer que você não vai acolher um colega no trabalho, que do nada descobre uma menopausa, que o corpo dele está estranho, do nada descobre um câncer, do nada descobre que tem algum outro problema, e aí seu colega tá mal, aquele cara que você achava que era, daqui a pouco ele tá ali, e aí você não vai acolher ele. Gente, tá passando por um luto no trabalho, do nada aquela área que ele tava precisa ser desconstruída totalmente, porque vai mudar para outra área, vai todo mundo mudar daquela empresa para mudar para outra. Eu passei por 3 demissões na Vivo, foi muito interessante, por isso que eu peguei essa coisa do luto pro trabalho. A gente foi para uma sala e falou, a empresa acabou o contrato e agora você segunda-feira amanhece com outro CNPJ. Só que eu tinha ali, 26, 27 anos, eu fui vivendo aqueles processos, eu não elaborei dessa forma. Quando juntou esse conteúdo agora com 45 anos, acho que juntou tudo. Eu falei, puxa, tudo isso que eu passei. E eu fui demitida e contratada 3 vezes na mesma empresa e continuei. E isso não deixou de acontecer nas corporações, as fusões, isso tem acontecido, então a gente precisa ajudar. Né? Então, Vivi, que história incrível. Eu tô aqui, eu não sei como finalizar, quero continuar aqui. Mas não temos como. Mas Vivi, que história. Não, mas que história incrível. Eu tô assim, aqui boca aberta, e eu tô tentando aqui pensar.
A Vivi, ela foi uma pessoa que ela viveu os sonhos intensamente, sem ela querer. Ela não sabia que sonho que ela ia viver. Ela só foi recebendo e foi tornando aquilo um sonho, né, conectado muito com Deus, conectado com os seus propósitos, eu posso dizer assim. Que história linda. Tô aqui, tipo, boquiaberta. Que história linda, linda, linda. Acho que é um instrumento, né? Total. Voltei pra ser usada. E é isso que eu fico pensando todos os dias. Né? Com certeza, sem dúvida, eu não tenho dúvida alguma. Se você ainda tem. E, Vivi, eu queria que você deixasse aqui pra gente uma mensagem pros nossos telespectadores aqui do Raízes. Nossa, com essa história de vida tão incrível, tão iluminada, assim, sabe? Por aceitar todos os desafios que foram colocados no seu caminho, de aceitar os sentimentos, de saber lidar com tudo isso. Qual que é o recado que você deixa pra gente? E do fundo, assim, acho que do fundo, assim, das etapas, entender as etapas, tentar não pular. Se você de fato for cometido por algum sentimento, talvez não pule ele, porque pode ser que ele te cobre depois, de alguma forma física, mental. Então, é importante também olhar para o seu corpo, né? Então, tem livro que fala que o corpo fala. Eu vivenciei isso na prática. O meu corpo falou muito e por vezes eu ignorei essa fala interna. Então, acho que é um dos recados, assim, não ignore as etapas. Faça o que for possível dentro do possível. Se for uma terapia gratuita, não tem grana, procure os lugares gratuitos, que tem muito lugar para fazer terapia. Procure também algo nesse sentido, que é a corrida, mas também procure espiritualidade dentro de cada um da sua religião, que acho que essa tríade também ajuda a conectar com o seu propósito. Seja que você esteja aqui para plantar árvores, ok, é um propósito, mas olhar para o seu corpo, né? E também não achar que esse controle, de fato, ele é real. A gente tem controle, a gente existe planejamento, né? Então não quero desconstruir nenhuma teoria, eu só quero dizer que de fato tem, mas se por acaso não acontecer do jeito que você quer, ok, tome outro caminho, se reencontre, se reconecte e siga. Porque muitas vezes aquele controle que a gente acha que a gente tem sobre tudo, nem sempre a gente tem. E é possível recomeçar, dentre a dor e dentre os desafios. É isso. Ai, Vivi, muito obrigada. Muito obrigada. Que delícia de certo. Muito certo. Bom. Não, foi incrível, incrível. Muito, muito, muito obrigada por você ter vindo contar essa história linda pra gente, viu? Pessoal, a história da Vivi não pode ficar aqui anônima só nesse canal. Compartilha com toda a sua família, com todos os seus amigos. É uma história muito linda e o mundo precisa ouvir a Vivi. Ajuda a gente a compartilhar. Verdade, um beijo, gente. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.